Olá, seja muito bem-vinda à nossa devocional. Você alguma vez já se perguntou, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não ouve mais o meu clamor? E às vezes vem aquela dor, aquela tristeza pelo pecado cometido. E é verdade, lá em Isaías capítulo 59, 1 e 2, fala sobre isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nossos pecados formam uma barreira entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então aqui realmente fala isso, mas a bênção é que nós sabemos que a graça do Senhor, ela nos alcança. Lá em Salmo 51, 17 fala que Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, mas nós precisamos nos arrependermos, né? Mas qual a diferença entre arrependimento e remorso? É importante a gente entender isso, porque o remorso não nos leva até Deus. O remorso é uma dor, mas a pessoa sofre às vezes porque errou, ou um sentimento de culpa ou de vergonha, mas ela não se aproxima de Deus, ela não pede perdão a Deus, ela não se quebranta na presença de Deus. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele vendeu Jesus de uma forma terrível, né? E ele ficou com remorso. Ele ficou com remorso, ele devolveu o dinheiro, mas ao invés de se voltar a Deus, crer na sua graça, no seu amor, no seu perdão, ele se suicidou. Por outro lado, um exemplo de arrependimento que a gente tem é de Pedro. Ele também pecou na mesma época que Judas. E Pedro, ele se arrependeu, ele sentiu aquela dor pelo pecado, mas ele se voltou a Deus, ele creu no seu perdão. E Deus não rejeita um coração quebrantado. E a gente sabe que Pedro teve uma história lindíssima ao lado de Jesus. Jesus se apresenta a ele depois de ressurreto, e ele tem depois uma trajetória falando do amor de Deus, da graça de Deus, e ele sabia o que era isso, porque ele tinha sido presenteado com esse amor, com essa graça. E eu gostaria de hoje continuar nosso estudo no livro de Lucas capítulo 3, que fala exatamente sobre isso, sobre a pregação de João Batista. Ele prega o arrependimento. E ele é um profeta que foi realmente, veio para preparar o caminho para Jesus Cristo. Isaías já falava sobre ele. Isaías, lá no versículo 4 e 5 de Lucas 3, diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então João Batista, ele cumpre essa profecia de Isaías, e ele prepara com muita ousadia o caminho do Senhor. E ele diz às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Muita ousadia, né? Mas ele prega o arrependimento. E ele diz assim: olha, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Então as multidões perguntavam: como que funciona? Como são esses frutos? E ele responde primeiro, generosidade. Vocês têm que ser generosos. Versículo 11: quem tiver tuas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Que a gente possa pedir a Deus sensibilidade para entender as pessoas que estão às vezes ao nosso lado, necessitadas, seja
do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, emocional, que Deus nos capacite e nos dê recursos para ajudar essas pessoas e sermos generosos, né? Sensibilidade, mas que leva à ação. Isso é frutos de arrependimento. Daí depois os publicanos, no versículo 12 e 13, pergunta: que havemos de fazer? E ele responde: não cobreis mais do que o estipulado, sejam honestos, né? Sejam íntegros. Os soldados também perguntavam: e nós o que faremos? E João Batista dizia: a ninguém maltrateis, não teis denúncia falsa e contentai-vos com vosso salário. Aqui nós temos João Batista explicando como são esses frutos de arrependimentos na prática. E agora então vem para a nossa pergunta: tem alguma área da nossa vida que eu estou precisando me arrepender, pedir perdão a Deus? Alguma área da minha vida que eu tenho que ter já, mudar o jeito de fazer, de falar, de pensar? O que eu tenho feito que tem desagradado a Deus? Que Deus nos dê sensibilidade, que Deus nos dê visão para nós entendermos aquilo que precisa ser mudado. Realmente uma conversão na prática. Conversão é mudança de roda, é mudança de atitude, mudança de sentimentos. Que Deus esteja trabalhando no meu coração e no seu, para sermos realmente, que essa palavra seja impactante na nossa vida e transformadora, e que a gente produza frutos dignos de arrependimento, que a gente possa sim sentir a dor do arrependimento, que é o Espírito Santo que em nós habita, que mostra aquilo que devemos pedir perdão a Deus e deixar, parar de fazer, que a gente possa ser transformado em nome de Jesus. E que o Espírito Santo vá trabalhando, lapidando a nossa vida, dia após dia, nesse processo chamado santificação, e que a gente possa estar cada dia mais perto de Deus e da sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.